Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre lançamentos horizontais. Na verdade, não sobre todos os lançamentos horizontais. Nós vamos falar sobre os lançamentos horizontais sem resistência do ar, tá bem? Bom, primeiro vamos ao conceito. O que é um lançamento horizontal? Pessoal, lançamento horizontal é um lançamento de todo o corpo que possui inicialmente apenas uma velocidade na direção do horizonte. Por exemplo, aqui, supondo que exista uma diferença de altura, que eu vou indicar aqui, ó, como H, para facilitar o processo, bem? Então, uma diferença de altura, que eu vou chamar de H, e um corpo que possui uma velocidade inicial, vou chamar aqui de V0, tá? Apenas na direção do eixo X. Então aqui nós temos um exemplo de lançamentos horizontais. As principais características. Primeiro, que este corpo descreve em relação ao chão uma trajetória que é um arco de parábola. Parábola você já deve ter visto, principalmente nos estudos aí de equações e funções do segundo grau. Muito bem, é isso aqui, tá? O outro ponto importante, e é bem interessante fazer essa discussão, é que, independentemente do módulo dessa velocidade inicial, tá? Vou chamar de V0, que pode ser só V0x, se você quiser, ele não interfere, quer dizer, o valor dessa velocidade não interfere no tempo de queda. Ou seja, as trajetórias serão distintas, os arcos de parábola serão distintos, mas o intervalo de tempo deste ponto até o solo é o mesmo. Então, na situação 1, na situação 2, na situação 3 e na situação 4, só para ficar bonitinho, o tempo de queda é o mesmo, beleza? Outra coisa interessante é que para que você possa determinar esse tempo de queda, você pode fazer um estudo simplesmente como se tivéssemos um movimento uniformemente variado, tá? No qual a aceleração é a aceleração gravitacional. Vamos lembrar que o vetor aceleração gravitacional ele aponta verticalmente para baixo, né? Verticalmente para o centro da Terra. Então, uma representação desse vetor, que é o vetor G, tá? Então, tá aqui, ó, pode ser dada assim. Beleza, turma? Então, esse é o nosso início. Outra coisa interessante é que, para cada intervalo de tempo, nós temos duas projeções, e é isso que você tem que levar em consideração. Ou seja, eu vou colocar aqui, só para facilitar, um plano cartesiano para que a gente faça a discussão, né? Para fazermos a discussão sobre aquele movimento ali, no qual nós teremos aqui o eixo Y, vou colocar em metros, e aqui, pessoal, o eixo X também em metros. Ó, que coisa interessante. Vou fazer uma divisão, então aqui ó, X em metros. E vou marcar aquela trajetória, essa daqui mais ou menos, tá bom? Vou colocar aqui ó, só para ficar com intervalos idênticos. Opa, aqui ficou um pouquinho para cá, vou marcar mais aqui ó. Pronto, beleza? Sendo assim, podemos falar o seguinte, ó. Se você considerar intervalos de tempos iguais, né, e nesses intervalos de tempos tivermos, então aqui ó, x em metros, se você marcar a trajetória deste corpo, dessa altura, por exemplo, ó, só para... Bem? Acho que não ficou muito legal não. Deixa eu melhorar. Então, aqui ele cai muito pouco. Pronto, tá ótimo. Beleza? Então, aqui. Se você considerar intervalos de tempos iguais, o que nós percebemos é que, quando o corpo estiver nessa posição, ele tem uma sombra, né, uma representação no eixo X aqui.
Para um intervalo de tempo considerado, que eu vou chamar aqui ΔT, este corpo estará nessa posição. Quer dizer que, em relação à linha vertical, ele caiu muito pouco. Se você pega o mesmo intervalo de tempo, então aqui ΔT, ó, e faz a mesma coisa, ele caiu mais um pouquinho. Um pouco mais que o início, mas ainda pouco. E aqui no mesmo intervalo de tempo, vou colocar ΔT, você percebe que caiu um pouco mais. E por fim, aqui, no mesmo intervalo de tempo, ele toca o solo. Tá legal? O que eu quero que você perceba é que a sombra deste corpo, então a projeção deste corpo aqui no solo, percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Com isso, nós podemos dizer que esse vetor velocidade, que é a velocidade inicial, que está representado aqui, ó, ele não é alterado com o lançamento. Ou seja, na direção do eixo x, esse valor é constante. Então aqui ele vale Vx, vou colocar aqui, ó. Aqui tem o mesmo valor, Vx. Aqui tem o mesmo valor, Vx. Aqui o mesmo valor, Vx. E quando ele tocar o solo, na direção do eixo x, terá o mesmo valor, Vx. Ou seja, a velocidade, a componente da velocidade do corpo na direção do eixo x, num lançamento horizontal, não é alterada. Agora, a sombra deste corpo no eixo y, a sombra desse corpo, a projeção, não. Se você pegar aqui esse instante, ó, aqui a sombra está neste ponto, ó. Aqui, ó, caiu um pouquinho mais. Tá vendo? Aqui, ó, mais um pouco. E aqui, aqui. Quer dizer, no primeiro intervalo de tempo, a queda foi essa. No segundo intervalo de tempo, a queda foi essa. No terceiro intervalo de tempo, essa. E no último intervalo de tempo, essa. Ou seja, num lançamento horizontal, todo o corpo lançado horizontalmente, na direção do eixo x, tem velocidade constante. E na direção do eixo y, o módulo da velocidade cresce. Então aqui eu tenho, ó, velocidade no eixo y na situação 1. Tá bem? Aqui cresceu mais um pouquinho, ó. Velocidade no eixo y na situação 2. Aqui cresce mais um pouquinho. Velocidade no eixo y na situação 3. E aqui cresce bastante. Então, velocidade no eixo y na situação 4. O vetor velocidade, ele será dado pela soma dessas duas componentes. Quer dizer que aqui, nesse instante, o vetor velocidade é o próprio Vx, mas aqui, ó, a velocidade é dada por aquela soma. Aqui, ó, a velocidade é dada pela soma dessas duas componentes. Aqui, ó, a velocidade é dada pela soma desses componentes. E, finalmente, quando toca o solo, tá aqui, ó, o vetor velocidade é dado pela soma dessas duas componentes. Beleza, pessoal? Conclusão. Você pode e deve separar um lançamento horizontal em duas componentes. No eixo X, nós vamos adotar como um movimento uniforme, então vou marcar aqui, ó, no eixo X,
nós temos a projeção como um movimento uniforme. Significa que o módulo da velocidade no eixo x é constante. Opa! Constante. Vou escrever cosseno aqui. Ó. Constante. Já no eixo y, a projeção, quer dizer, a sombra do corpo, possui um movimento uniformemente variado. Então, no eixo y, teremos um movimento uniformemente variado. Quer dizer que a velocidade no eixo y vai depender do quê? Do v0 y mais a t. Só lembre o seguinte, não tem velocidade inicial no eixo y, tá bem? Ele não possui nenhuma componente de velocidade no eixo y. Tá aí, pessoal. Esse é o lançamento horizontal, tá? Eu vou pegar um exemplo para complementar, até acabou minha lousa, vou fazer um cortezinho aqui e veremos uma aplicação com valores numéricos. Valeu? Então, dá um tempinho aí e eu já vou montar o exemplo numérico. Abração, tchau, tchau. E aí, pessoal? Então vamos para o exemplo numérico. Ó. Vamos pegar um caso de um corpo, isso aqui é um caso clássico, tá? Que é lançado horizontalmente com uma velocidade inicial no eixo x de 40 metros por segundo. A primeira pergunta, uma pergunta bastante comum é: qual é o tempo de queda e qual é o alcance? Quer dizer, a que distância do ponto de lançamento da base esse corpo chega, tá? Alguns chamam esse assunto aqui de balística, não tem problema, tá, pessoal? Então, primeiro, vamos lembrar os pontos fundamentais. O tempo de queda, se você abandonar um corpo da mesma altura, é o tempo de lançamento, certo? Você deve lembrar que no eixo x é como se tivéssemos um lançamento, um movimento uniforme, e no eixo y, um movimento uniformemente variado. Se você quiser, para ajudar, você pode colocar aqui o seu referencial, tá, para indicar. Então eu posso colocar aqui o chão, né? Posso colocar aqui o eixo x, caso queira, e eu quero, nesse caso, tá bem? Então tá aqui o eixo x, e aqui posso colocar o meu eixo y. Pronto. Eu quero colocar o eixo y apontando para baixo, não tem problema, tá? Você só vai ter que tomar cuidado com as variáveis aí que você adota. Então deixa eu colocar aqui y em metros e x em metros. Um outro detalhe é que o vetor aceleração da gravidade obrigatoriamente tem que apontar para baixo. Então, tá aqui, ó, vetor aceleração da gravidade. Tá bem? Muito bem, é isso. Então vamos começar? A primeira análise vou fazer a análise no eixo x. No eixo x, então vou colocar aqui, ó, eixo x. No eixo x, nós temos um movimento uniforme. Então, a função horária do movimento uniforme é S, que é S0, mais velocidade x vezes t. Tá bem? Pode chamar de x ali no lugar do S. E no eixo y, só para lembrarmos, então, eixo y. No eixo y, nós temos um movimento uniformemente variado. Então, movimento uniformemente variado. Tá? Então, a principal função é v, y, é v0y mais gt. E aí, a partir disso, você faz todo o resto. Tá? Posso colocar a função horária da posição? Pode. Já vou colocar aqui, ó, S, que no caso ali é y, né? É y0 mais v0y mais a, no caso é g, t quadrado sobre 2. Tá aí, pessoal. Então, já vou começar por aqui. Uma coisa interessante é que, lembra, o ponto fundamental é você entender que o tempo de queda é o mesmo tempo de lançamento.
Porque é um lançamento horizontal sem resistência do ar. Quer dizer que se você abandonar um corpo exatamente no instante que você lançou esse, você vai ter algo assim, ó. Beleza? Tá? Vou ver se eu edito o vídeo aí para você ver uma situação desse tipo. Bom, vamos lá então? Então vamos. Vai ficar assim, ó. Eu vou pegar essa equação para determinar o tempo de queda. Olha como é interessante determinar o tempo de queda. Então eu posso falar assim, ó, que o tempo de queda ele tem que ser equivalente ao tempo de lançamento. Só que na queda livre, quer dizer, quando você abandona um corpo de uma determinada altura, tá? É muito interessante você colocar aqui como zero e aqui o H. Certo? Que no caso aqui, do exemplo, são 45 metros. Quando você faz isso, pegando a equação, então tá aqui, ó, y é igual y0 mais v0 y t, esqueci de colocar o t aqui, tá? Mais gt quadrado sobre 2. Ó, se você fizer isso, essa altura aqui é zero, a velocidade é zero, então, e o y, né, que é essa distância, na verdade é o h. Então você pode falar que a altura de queda, só para lembrarmos, ó, pode ser escrita como gt quadrado sobre 2. Com isso, você consegue determinar o instante de queda. Quanto vale o instante de queda? Fica 2h dividido por g e você extrai a raiz. Tá aí, um exemplo. Temos a altura, 45 metros. E o módulo de g eu vou adotar como 10 aqui, ó. Com isso, você pode falar assim, ó, o tempo de queda será igual a raiz quadrada de 2 vezes 45 dividido por 10. 2 vezes 45, pessoal, dá 90. E 90 dividido por 10 é 9. Então, o t aqui, um instante, raiz quadrada de 9, 3 segundos. Beleza? Quer dizer que o tempo de queda é de 3 segundos. Agora, acabou o problema. Você pode determinar o módulo da velocidade no eixo y. Já vou fazer. Então, no eixo y fica v0y mais gt. Então, só para seguir aqui na situação de queda, eu já vou colocar v0y é 0. Então, o g vale 10. Na verdade, se você adotou esse referencial, ele é menos 10, né? Porque o vetor aponta no sentido oposto, mas como eu quero determinar só o módulo da velocidade, 10 vezes o instante de queda, que é 3. Perceba, pessoal, que o módulo da velocidade no eixo y deu 30 metros por segundo. Tá bom? O que mais? Determina o alcance. O alcance é fácil. O alcance é a distância no eixo x. Então é o delta x ou delta s na direção do eixo x. Como calcula isso? É a velocidade no eixo x vezes o instante de queda, que no caso deu 3 segundos. Vou colocar aqui, ó, delta t. Então, delta x, neste caso fica velocidade no eixo x 40 e o instante 3, ou seja, 120 metros. Se você lançar um corpo com 40 metros por segundo dessa altura, ele cai a uma distância da base de 120 metros. Tá bem, pessoal? Lembra que 40 metros por segundo são 144 km por hora. Tá? Por fim, eu quero determinar o vetor velocidade. Quer dizer, quando esse cara bater aqui, ó, né? Vou fazer aqui a trajetória bem no ponto aqui. Quando ele bater ali naquele ponto, vou colocar aqui alcance. Nesse pontinho, qual é o vetor velocidade? Então vai ser o vetor velocidade no eixo x, que não muda. Vou colocar aqui vx, mais o vy. Tá vendo? E o vetor velocidade é a soma vetorial desses dois, que é simplesmente v. Beleza? Como é um triângulo retângulo, você aplica um
Teorema de Pitágoras. Quer dizer que o módulo de V ao quadrado será o módulo de Vx quadrado mais o módulo de Vy quadrado. Então, o módulo de V será a raiz quadrada de Vx quadrado mais Vy quadrado. Então, eu coloquei aqui só para dar tudo certinho. Vy é 30, Vx é 40, 30 ao quadrado 900, 40 ao quadrado 1.600, então dá 2.500, extrai a raiz, você vai ter uma velocidade aqui, neste caso, de módulo 50 metros por segundo. Beleza, turma? Perceba, não é 40 e também não é 30. Essas aqui são as componentes no eixo X e no eixo Y. Bom, pessoal, bons estudos aí durante essa semana. Grande abraço. Até a próxima aula.